Boa tarde, boa tarde. Oi, Tati. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Saudade de você, Léo. Saudades também. Boa tarde, Marinês. Boa tarde, Kate. Cadê essa galera toda? Oi, Vanilha, boa tarde. Tá bom. Boa tarde, Marisa. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Lu. Cleusa, boa tarde. Líbia. Apareceu, dona Líbia. Boa tarde, Shin. Wilson, boa tarde. Lucimar, boa tarde. Dani, boa tarde, Dani. Gratíssima Marisa. Tati. Elton, boa tarde. Adorou a música? Bonitinha essa música, eu gosto dela também. Ah, que bom que você vai ficar até aí. Oi, Líbia. Você sumiu, Líbia. Galera, clica no coraçãozinho, manda aviãozinho pra todo mundo que você conhece. Hoje eu quero dar uma aula diferente pra vocês. Bem diferente pra vocês. Vou até abrir aqui meu caderninho aqui, ó. Abre pra mim. Hoje a aula vai ser top de linha. Bárbara, boa tarde. Boa tarde. Ó. Boa tarde, Fabi. Pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vocês gostaram da playlist aqui? Bora lá, moçada. Depois vocês dançam mais. Boa tarde, Ju. Músicas de baile de formatura, né? Muito bom, muito bom, muito bom ter vocês aqui. Gente do céu, quem assistiu a live da manhã? Galera, clica no coraçãozinho, manda aviãozinho pra todo mundo. Playlist animada, né, Mari? Aqui o negócio tem que, ó, pra cima, animação. Terça-feira hoje, nós estamos aqui pra massacrar todas as metas. Hoje, o que eu quero passar pra vocês? Vou ensinar uma coisa pra vocês hoje. Eu quero ensinar para vocês como se estuda, o que acontece no nosso cérebro quando a gente aprende e como é que a gente estuda. Então, se você tem dificuldade em estudar, conhece pessoas que têm dificuldade em estudar, quero compartilhar com vocês como é que eu estudo e como é que eu dou conta da quantidade de coisas que eu tenho que ler todo santo dia. Então, eu quero compartilhar hoje com vocês esse conhecimento. Oi, Rony, boa tarde, Rony. Oi. Andréia, boa tarde. Auri, boa tarde. Nádia, boa tarde. Bárbara, boa tarde. Tamar, boa tarde. Então, muitas pessoas têm bastante dificuldade com estudar, né? Então, deixa eu pegar meu cérebro aqui, que eu quero mostrar umas coisas para vocês hoje. Bem legal. Para vocês levarem para conhecimento da vida de vocês. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre leitura. Muitas pessoas me procuram, mães me procuram para saber se eu dou aula para ensinar a criança a estudar. Às vezes eu acabo fazendo isso com os meus alunos em sala de aula. As pessoas têm bastante dificuldade para estudar.
e não consegue às vezes armazenar tudo o que precisa. Então eu quero dar uma aula para você. Primeiro eu quero explicar para você como é que seu cérebro aprende. Quero falar para você onde que está a dificuldade de estudar. E separei aqui, ó, um monte de coisa para contar para você quais são as minhas estratégias, o que eu uso para eu conseguir acumular bastante conhecimento, porque faz-se necessário por conta da área que eu trabalho. Então eu trabalho exclusivamente com conhecimento e eu tenho que dar conta de tudo que eu leio, de armazenar isso em algum lugar. Então vamos primeiro entender como é que o nosso cérebro ele aprende. E eu quero desenhar uma coisa para vocês aqui, que o Adriano vai me ajudar com uma folha de sulfite e o pincel atômico. Eu já falei para vocês que o Adriano ele me prejudica. Eu deixo todas as minhas coisas aqui para passar para vocês, mas o Adriano, eu acho que a estratégia do Adriano é me derrubar, entendeu? Eu acho que é isso, na verdade. Aí ele aparece aqui correndo com todas as coisas, né? Correndo com tudo. Eu quero explicar para vocês no seu cérebro como é que tudo isso funciona, porque vocês sabem que as coisas aqui, quem sabe faz ao vivo, né? As minhas lives não tem nada preparado, sai assim, ó. 5 minutos a gente decide aqui sobre o que é que eu vou falar. E aí, eu deixo a minha mesa tudo arrumadinha aqui. O Adriano vem aqui, ele bagunça tudo. Ele bagunça todas as minhas coisas, porque ele quer, na verdade, me derrubar. Então, eu vou explicar para você como é que o seu cérebro aprende. E para você que tem filhos na escola, para você entender por que o seu filho tem dificuldade de estudar, por que ele não consegue assimilar a matéria. E você vai entender também por que o seu filho aprende algumas coisas e outras não. E você também. Por que é que você aprende, às vezes, uma matéria com mais facilidade, mas tem dificuldade em outras matérias? Então, primeiro de tudo, para início de conversa, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro de tudo, estudar, quando a gente vai estudar, a gente tem que, pelo menos, por incrível que pareça, ter uma afetividade com a pessoa que está nos ensinando a estudar. Isso melhora muito, tá? Asfal. Ajuda muito, ajuda demais isso. Olha quem tá aqui, Asfal! Não acredito, Asfal, que você está me honrando com a sua presença aqui na minha live. Seja bem-vindo, Asfal. Falando de cérebro, Asfal, mas nem vou falar do cérebro das mulheres, né, Asfal? Porque elas já dominam o mundo. Então, hoje eu vou falar como é que um sujeito aprende. Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente entender, que realmente quando nós vamos estudar, se nós tivermos um grau de simpatia e de afetividade com aquela pessoa que está nos ensinando, as coisas já são 60% de caminho andado. Então, se faz necessário a gente gostar da pessoa que está nos ensinando, não é uma regra. Mas se você tiver já um grau de empatia com aquela pessoa e de simpatia, o processo de desenvolvimento é muito grande e muito mais fácil. Por isso que na educação infantil, ensino maternal, o jardim, a gente sempre procura colocar professoras, mulheres. Por quê? Porque a criança, ela assimila a figura da professora, da tia, com o papel da mãe. Então fica muito mais fácil o processo do desenvolvimento. Algumas pessoas até criticam isso, dizendo que é preconceito, mas aí a gente entra em outra área de discussão que não vem ao caso aqui. Mas só para passar algumas coisas para vocês que muitas vezes a gente questiona e não sabe o motivo. Então, primeiro momento, se você gostar do seu professor, você vai aprender com muito mais efetividade. Ponto. Outra coisa agora, onde está a dificuldade da gente aprender? Primeiro, tá? Quem gosta de fazer as suas anotações, anota tudo aí. Primeiro de tudo, se você for uma pessoa desorganizada, o seu processo de aprendizagem será mais desafiador do que uma pessoa organizada. As pessoas que têm dificuldade com a matemática, por incrível que pareça, a dificuldade delas não está no cálculo, mas está na organização do pensamento. Organização que vai desde organizar um exercício no caderno, do começo, meio e fim, até no processo de organizar como eu vou me organizar para trabalhar com aquele assunto, com aquela expressão matemática, por exemplo. Quando eu vou dar aula, eu dou aula de matemática. Então, às vezes, né, quando chega lá primeiro dia de aula, o aluno nunca me viu na vida. Quando eu falo para ele, olha, a nossa disciplina aqui vai ser matemática,
Vocês não têm ideia, 70% da classe, se eles pudessem morrer, eles morreriam para fugir da sala de aula, né? Olha aí, o Rony falando para vocês tirarem um print, né, de mim aqui e me marcarem, porque tem muita gente que pode contribuir com esse conteúdo que eu quero passar para vocês aqui. Então, ó quem tá aqui, Sanuí, querida, que fez hoje um stories pra mim. Obrigada, viu, Sanuí? E eu chorei mesmo, viu, Sanuí? Eu tenho o coração peludo, mas eu choro também. Então, tem pessoas que têm dificuldade com a matemática, inclusive a Sanuí que está aqui. Pessoal, depois acessa o perfil da Sanuí para vocês verem que top de linha boutique Sanuí Amorim. Depois, as pessoas têm muita dificuldade com a matemática por conta da organização do pensamento. Então, primeira coisa, você tem que ser uma pessoa organizada. Segundo, agora vamos entender por que você tem dificuldade no seu processo de aprendizagem. O que é cada um desses tijolinhos? Vou pintar aqui os tijolinhos para você. Toda criança, todo adulto, quando ele chega num processo de aprendizagem, agora eu tô dando aula para vocês de neuroeducação, tá? Isso é neuroeducação. Todo ser humano, quando ele entra num processo de aprendizagem, a gente entra numa sala de aula com isso aqui. Esses quadrinhos aqui são conhecimentos prévios que nós temos e que nós chegamos na sala de aula. Aí está a diferença entre ser professor e estar como professor. Quando eu, Érica, sou professora, a primeira coisa que eu vou querer saber dos meus alunos é identificar neles o conhecimento prévio que eles têm. Porque se o professor não tiver domínio do conhecimento prévio, sabe o que acontece? Esse sujeito, e eu vou desenhar para vocês aqui, ó, como é que esses conhecimentos eles vão se encaixando no nosso cérebro para fazer sentido e até para você entender por que o seu filho tem muita dificuldade na hora de aprender qualquer conteúdo. Olha só. Quando nós temos pelo menos, vamos imaginar que você vai aprender raiz quadrada. Para você poder aprender raiz quadrada, você tem que ter um conhecimento prévio, anterior. Você tem que pelo menos saber somar, dividir, multiplicar, né? Subtrair. Você tem que saber isso. Os tracinhos azuis, os tijolinhos azuis, é o seu conhecimento prévio. Quando você já sabe, por exemplo, somar, dividir, multiplicar, subtrair, e eu vou lá e te ensino raiz quadrada, automaticamente o que eu tô te ensinando começa a fazer sentido para você. E começam esses tijolinhos do conhecimento se alocar certinho dentro do seu sistema cerebral. E você dá conta do conteúdo. Agora, quando eu vou ensinar raiz quadrada, por exemplo, para uma pessoa que não tem conhecimento prévio, ela já entra, por exemplo, no ensino médio, ou ela chega na faculdade sem saber tabuada, a hora que eu vou ensinar raiz quadrada para ela, aquilo que está chegando para ela, chega totalmente truncado e não se encaixa. Você percebe que esta forma aqui geométrica, esse losango, ele não se encaixa nesse estágio aqui. E aí, sabe qual é o maior mal que a gente comete? É que quando as coisas não se encaixam, a gente, ao invés de perguntar ou parar para se atualizar, a gente não faz isso. E aí, de repente, começa a cair no nosso cérebro conteúdos com essas formas geométricas. E você termina o semestre sem saber absolutamente nada do que foi te ensinado sobre conteúdo. Então, todas as vezes que nós vamos estudar alguma coisa, a gente tem que ter noção do nosso conhecimento prévio para a gente dar conta daquilo que a gente vai estudar. Então, como que a gente constrói esse conhecimento? Você vai falar, Érica, mas eu vou estudar uma coisa totalmente nova. Então, quando a gente vai estudar alguma coisa totalmente nova, o que nós temos que fazer? Gente, clica no coraçãozinho, no aviãozinho, que o Instagram tá falando que vai me derrubar aqui, ó. Manda trocentos aviões aí. Como é que você tem que dar conta e construir o seu conhecimento prévio? Vamos imaginar que você vai ler um livro. A pior coisa que você pode fazer na hora que você vai ler um livro, e eu já vou falar de memória, por que você esquece tudo que você lê? A pior coisa que você pode fazer quando você começa a ter a leitura de um livro e você não entende uma palavra. Aí você faz o quê?
você pula para o parágrafo de baixo acreditando que ao ler o parágrafo de baixo você vai entender o de cima, você não entende. Aí você pula para o outro parágrafo acreditando que você vai entender. Quando vira a segunda, terceira página desse livro, por conta da falta de conhecimento de uma palavra. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, estudar dá trabalho. Não é à toa que nós representamos 0,2% da população brasileira que tem doutorado. Porque estudar dá trabalho. Estudar é sentar e estudar. As pessoas acham que estudar é pegar um artigo assim e dar uma lida. Não, isso não é estudar. Estudar para você adquirir conhecimento e você dar aula, por exemplo, você ter autoridade sobre aquele assunto, é sentar de verdade e estudar. Então, como que eu estudo, né? Como que eu faço para dar conta das coisas que eu tenho que fazer? É óbvio que eu também chego em determinados pontos em livros bastante técnicos que eu leio hoje, que minha leitura já está, de certa forma, um pouco avançada. Eu também tenho dúvida, o que que eu faço? Eu paro ali, onde eu tenho a dúvida, e vou fazer uma pesquisa. Hoje a gente tem facilidade, gente, que a gente entra na internet e você encontra na hora ali o significado da palavra, aquele assunto. Por exemplo, eu tô lendo alguma coisa num livro e de repente ele me cita lá uma teoria, a teoria de alguma coisa que eu nunca vi na vida. Não adianta eu dar continuidade nesse assunto, porque eu vou me perder na minha leitura. Eu tenho que parar e estudar do que se trata aquela teoria. Por quê? Porque senão não vai fazer sentido para mim. O meu cérebro vai começar a receber as informações, totalmente truncadas. E a partir do momento em que uma informação caiu truncada, as demais não conseguem se acertar e se alocar desse jeito no meu cérebro. Então você que é pai e mãe, que tem que dar aula para suas crianças hoje, né, em casa, né, que tá tendo essa dificuldade, você tem que identificar qual é o conhecimento prévio que o seu filho tem. Se você não souber a base deles, por que que hoje a gente tem muita dificuldade quando o aluno chega na faculdade? Porque ele não tem a base, ele não tem o conhecimento prévio, ele já vem de uma cultura dizendo para ele que ler é horrível, que estudar dá sono, que ele pode se tornar grandes pessoas sem precisar estudar. Isso é mentira. Isso deu certo, gente, lá atrás, século passado, dava certo. Hoje, olha, eu já expliquei isso para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, o conhecimento levava 100 anos para dobrar o conhecimento da humanidade. A partir da Segunda Guerra Mundial, em 1900, vou repetir a frase. Em 1900, o conhecimento da humanidade levava 100 anos para se dobrar. A partir da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento da humanidade passou a se dobrar a cada 40 anos. Hoje, a IBM fala que o nosso conhecimento, o conhecimento da humanidade, se dobra a cada 12 horas. Como é que você pode acreditar que você vai se dar bem na vida não estudando? Não existe, gente. As pessoas que ficam falando essas coisas para vocês na internet é porque elas estudam. Manda esse povo, todo mundo, picar o certificado deles. Eu quero ver se essa galera pica certificado. Aí você vai falar assim pra mim, Érica, mas eu conheço o fulano de tal que não tem estudo nenhum. Nossa, e o cara é dono de milhões de empresas. Eu também conheço. Agora eu pergunto pra você, essas pessoas que você conhece, enche as suas duas mãos? Eu conheço muito mais pessoas que se deram bem na vida porque estudaram do que as que se deram bem na vida e não estudaram. Então, gente, a gente tem que entender que essas pessoas podem até ser que elas não tenham conhecimento formal, graduação na faculdade, pode ser que não, como eu conheço, como aqui na minha cidade tem vários empresários assim, que não têm faculdade, mas são donos da metade da cidade de Itu. Mas quando que esses caras ficaram dono da cidade de Itu? Fala pra mim, 1970, 1960, 1950... A questão é a gente saber se vai ser hoje. Se hoje esses caras são donos de Itu, com o conhecimento que nós temos hoje, que a cada 12 horas tudo muda. O seu cérebro aprende desta forma. Se você não entender que para você ter conhecimento e você performar na tua vida, você vai ter que saber usar isso aqui, você tá fadado ao fracasso.
Tudo bem, Érica, tem gente aí que não é nada, não tem conhecimento, não tem formação nenhuma e tá se dando bem, tá? Quantas pessoas você conhece que passam numa entrevista de emprego sem currículo? Mostra pra mim. Mostra pra mim uma empresa que quer. Eu tô falando de cargos legais, tá, gente? É isso que eu tô dizendo pra vocês aqui. E vocês têm a oportunidade de estudar. E a proposta dessa live aqui é mostrar o que pra você? Onde está a dificuldade? Porque muitas pessoas não param com seus estudos porque não sabem o que acontece dentro do cérebro delas. É isso aqui. Todas as vezes que você não conseguir entender uma matéria a partir de agora você vai entender. Não consegue entender a matéria, por quê? Porque você não tem conhecimento prévio suficiente para entender sobre aquilo que está sendo explicado para você. O nosso sistema cerebral, já falei para vocês várias vezes, nós temos 3 cérebros. Nós temos o primeiro sistema reptiliano, que cuida de todos os nossos instintos animais, responsável pelo sistema de luta e fuga, ele que cuida da nossa sobrevivência. Nós temos o segundo sistema cerebral, chamado sistema límbico, é o que cuida de toda a parte emocional. E o terceiro é o córtex cerebral, que cuida da nossa racionalidade. Então, como é que o conhecimento ele vai morar dentro de você? O tempo todo nós estamos recebendo muitos estímulos de informação. O tempo todo cai informação aqui, ó. O tempo todo. Isso tudo que eu tô falando para você são informações. Elas estão caindo aqui, ó. A partir do momento que as informações que estão caindo aqui fizerem sentido para vocês, encaixarem no que você tem aqui do teu cérebro previamente, aí sim se tornará conhecimento. E olha uma coisa, a informação ela sai desta parte racional e vem morar na parte emocional. E leva 48 horas para isso acontecer. E você só vai realmente absorver, pegar aquilo para você que faz sentido para você. O que não fizer sentido para você, bate no seu córtex e sai. Por isso que você estuda. Chega na prova, você não consegue fazer. Por quê? Porque não faz sentido para você. Não tem conhecimento prévio para fazer com que a matéria seja armazenada como os tijolinhos aqui. Então é isso que eu tô falando para vocês. Muitas pessoas hoje abandonam os seus estudos porque tem dificuldade disso. E aí vem com o discurso de que eu não preciso estudar porque eu conheço o fulano de tal que não estudou, mas o fulano de tal conseguiu hoje ser milionário. Mas esse cara tinha conhecimento. Nem sempre se tornar milionário está relacionado com o conhecimento que ele tem na faculdade. Não, até porque a faculdade, ela te dá o quê? Conhecimento teórico. Né? Só que ela te abre portas. Eu não posso mentir isso pra você. Não adianta você chegar, por exemplo, numa entrevista de emprego e você falar assim, olha, eu não tenho faculdade, mas eu sei mexer naquela máquina. Sabe por que não adianta? Porque no processo de seleção, você muitas vezes nem chega lá na entrevista para poder falar. O seu currículo nem passa no processo de entrevista, porque a primeira triagem do currículo vai estar lá. Graduação. Se você não tiver graduação, o seu currículo você praticamente não entra ali para participar daquele processo seletivo. Então, gente, a proposta hoje é mostrar para vocês o que acontece aqui, ó, no seu cérebro, tá? Então, não esquece isso. A informação, ela vem, bate e sai. Se não tiver sentido para você, se não for relevante para você a ponto de vir morar no seu sistema límbico, que leva 48 horas para essa informação se tornar conhecimento, vai ser descartado. Isso cai e é descartado. Simplesmente seu cérebro descarta isso. Então, como que eu estudo? Como eu falei para vocês, estudar dá trabalho. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês não falarem que eu estou mentindo. Isso aqui é um caderno ideal para estudar. O seu cérebro ama coisas assim, ó, coloridas. Você tá vendo que o meu caderno tá inteirinho escrito, ó? Ó, um monte de coisa escrita aqui, tudo que eu estudo. Olha aqui, ó. Muita coisa aqui, ó. Tudo escrita, tudo colorido, tudo que eu estudo. Primeira coisa, você quer ler um livro? Você quer entender o que se trata, por exemplo, num livro, tá? Tem até um livro aqui, ó, Tríade do Tempo. 7 hábitos de pessoas eficazes. Ó, veja que os livros ficam muito próximos aqui de mim, porque o dia inteiro eu tô lendo. Primeira coisa que você vai fazer, você quer aprender a estudar, é você começar a ler um livro tendo um caderno do lado. Quem tem dificuldade demais com leitura,
Não fique preso com o tempo que você vai levar para fazer isso. Também não escolha um livro muito difícil. Escolha um livro legal para você ler. Leia 2, 3 parágrafos e comece a anotar. Anote o que você entendeu desses 2, 3 parágrafos. Você percebe como dá trabalho para fazer isso? Dá muito trabalho. Só que a partir do momento em que você começa a treinar o teu cérebro, porque o seu cérebro ele é um músculo, nunca mais você vai perder esta performance. Hoje, vamos pegar um livro desse aqui, ó, 7 hábitos aqui, ó. Hoje, se eu pego um livro desse aqui, em 2 dias e meio, eu estudei. Porque uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Mas por que eu consigo ir nessa velocidade? Porque o meu cérebro já está treinado para isso. Eu nasci assim? Claro que não. Claro que não. Teve muito esforço aí. Então, como que eu estudo? Primeira coisa, para tudo que eu vou estudar. Para cada livro que tem nessa casa aqui, tem um caderno de estudo. Primeira coisa, eu tenho o meu caderno de estudo. Eu falei para vocês que o nosso cérebro, ele adora coisas coloridas. Não sei se vocês sabem, mas sabe o marca-texto amarelinho? O marca-texto amarelinho? O marca-texto amarelinho, ele nasce de uma tese de doutorado de uma pessoa que foi estudar o impacto que o marca-texto amarelinho, né, a caneta Lumicolor, causa no nosso cérebro. Os outros, gente, o verde, o laranja, eu tenho vários aqui, ó, o verde, o laranja, na verdade é mais firula, tá? É mais para brincadeira. Mas o que gera o maior impacto nosso é o marca-texto amarelinho. Então, eu estudo desta forma. Às vezes eu faço resumo e às vezes eu faço mapa mental. Então, eu vou passar para vocês algumas coisas que eu anotei, que inclusive tem um vídeo meu no YouTube falando e explicando sobre isso. Primeira coisa que você tem que perguntar, eu fiz um resumo para passar para vocês. Primeira coisa é você criar, junto com o teu filho aí, você que tem problema que o teu filho não quer estudar, o seu filho repete o seu hábito. Se você for uma pessoa que nunca pegou um livro para ler para o teu filho, ou nunca sentou, você prefere ficar na televisão do que ler, ele também vai preferir ficar na televisão do que ler. Então, a mudança de hábito tem que ser dentro de casa. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, primeiro de tudo, crie uma agenda. Eu tenho uma agenda minha de estudo. Então, eu separo 1 hora do meu dia, 2 horas do meu dia, 3 horas do meu dia, dependendo daquilo que eu vou estudar, está na minha agenda. É separado na minha agenda o meu horário de estudo. Eu separo na minha agenda, eu tenho a minha agenda aqui de papelzinho, é separado na minha agenda os meus horários de estudo. E eu sento e estudo, entendeu? Então eu até combino com o Adriano, combino com a minha equipe. Pessoal, seguinte, das 9 às 11 da manhã eu não vou atender ninguém porque eu vou estudar. Então a primeira coisa que você tem que ter é uma agenda, seja ela de estudo, seja ela de leitura. Segunda coisa que você pode fazer para você, que você tem que pensar, para você que é pai, mãe, enfim, o teu filho precisa ter um ambiente de estudo. Não dá para estudar cada hora num lugar. Tem gente que quer estudar sentado na cama, com o computador, o notebook na cama, não está estudando coisa nenhuma. Estudar é computador na mesa, notebook na mesa, sentadinho, bonitinho, com as canetas, tudo organizadinho. Você tem que ter um local na tua casa para estudar. Um lugar gostoso para você ficar. De preferência, um lugar arejado, um lugar iluminado. Escolhe um lugar da tua casa e coloque ali o canto de estudo do teu filho. E o teu também de leitura. Não caia na asneira de ler deitado. Todas as vezes que você vai ler antes de dormir, o seu cérebro ele assimila que a leitura, ela faz parte do dormir, entendeu? Ela tá dentro do processo ali da rotina do dormir. Se você pegar o livro para ler 2 horas da tarde, o que seu cérebro vai falar para você? Hora de dormir, por isso que você morre de sono. Então não leia, evite ler antes de dormir. Ler, como eu falei para você, ler sentado, bonitinho, na mesa, com o caderninho, fazendo as suas anotações sobre tudo aquilo que o livro tá falando. Terceira dica, tire de perto de você tudo que te atrapalha. Por exemplo, celular, violão, que às vezes eu prefiro tocar violão do que ler. Eu prefiro ficar no Facebook do que ler. Então eu tiro de perto de mim as coisas que eu não quero, que me distraem naquele momento, porque eu preciso estar no que a gente chama de hiperfoco ali no meu estudo e na minha leitura. Outra coisa que eu anotei para vocês tenho canetas coloridas, ó. Eu deixei um monte aqui para vocês verem. Essas canetas aqui, ó, são minhas canetas coloridas. A Fabiana que trabalha comigo, ela sabe disso.
que você quer arrumar briga comigo, o que que é, Fabi? Escreve pro povo aí. É vocês mexerem nas minhas canetas e nas minhas coisas, ó. Essas canetas são todas elas, todas coloridas, tá vendo? Eu uso todas essas minhas canetas, ó. Ó a quantidade de caneta que eu tenho, ó. Tudo que eu compro, ó. Tudo canetinha colorida, canetinha colorida. Deixa eu olhar aqui mais aqui. Canetinha colorida. Ah, Pastor Marcelo Andrade! Ai, que tudo! Não acredito que o senhor tá aí, pastor. Seja muito bem-vindo. Olha, essas canetinhas aqui são essenciais para você estudar. Outra coisa que eu tenho, que eu amo, lápis de cor. Por que que eu uso tudo isso aqui? Porque eu grifo todos os meus estudos. Todos os meus livros, quando eu vou estudar, eu tenho o hábito de pegar e pintar coloridinho tudo aquilo que eu quero mostrar pra mim, pra chamar minha atenção. Outra coisa aqui, ó, deixa eu pegar outra caneta pra vocês, peraí. Ó, isso aqui é uma bolsa de caneta. Tudo pra vocês, que hoje me perguntaram isso, eu falei assim, então eu vou mostrar pra vocês, ó, caneta, tudo quanto é tipo de caneta colorida que vocês possam imaginar na face da terra e de cores, eu tenho aqui dentro, tudo organizadinho, olha aqui. Tudo isso aqui, ó, caneta preta, todas as cores de caneta eu tenho aqui, tá? Isso te atrai, né, Nilce? A mim também. Outra coisa que eu utilizo para estudar bastante, eu uso muito post-its coloridos, porque eu coloco eles todos nos meus livros. Vou te mostrar aqui um livro meu, que eu leio bastante, que é o livro do Designo. Ó, você tá vendo aqui os post-its aqui? Eu uso todos eles aqui nos meus livros. E outra coisa que eu uso demais para estudar também, são essas etiquetinhas, aonde a gente marca as páginas dos livros, porque assim, gente, eu tenho um amor com os meus livros que você não tem noção. Chega a ser até um negócio meio neurótico, que você quer arrumar briga comigo, você quer ver? É alguém pegar o meu livro assim, colocar uma folha em cima e escrever em cima e marca assim, ó, na capa do livro. Você arrumou uma briga comigo até a eternidade. Entenderam? Então, pessoal, essa é mais uma dica que eu queria passar para vocês quando vocês forem estudar. Agora uma dica que vai exclusiva para pai e mãe, quem tem filhos em casa, tá? A melhor coisa que você pode fazer, o seu filho vai odiar o que eu vou falar, mas é assim que aprende. Tudo que ele fizer na escola, você manda ele refazer na tua casa. Você vai com ele na livraria, numa papelaria, escolhe com ele o caderno mais lindo que ele quiser, deixa ele escolher o caderno. E aquele caderno é o caderno de casa, é o caderno da casa. Tudo que ele fizer em casa, tudo que ele fizer na escola, quando ele chega em casa, ele refaz tudo que ele fez na escola. Você sabe o que você está fazendo com o cérebro do seu filho? Acelerando o processo da informação que estava aqui e fazendo com que essa informação se torne conhecimento e ela venha parar aqui. É isso que nós estamos fazendo. Então, quando nós não criamos o hábito na criança de fazer isso, quando ela chega na idade adulta, ela tem muita dificuldade. Eu vejo os meus alunos na faculdade, a dificuldade que esses meus alunos têm com escrever trabalho, escrever TCC, são analfabetos funcionais, a grande maioria. O que é um analfabeto funcional? Sabe ler, mas não sabe escrever, não sabe interpretar texto. Se vocês olharem, se vocês pedirem, ó, quiserem ver, ó, tudo aqui em casa é colorido, ó. Sulfite, ó, todas elas são coloridas, ó. Azul, amarelo, tudo isso aqui, ó, tudo colorido, tudo material que eu uso aqui para os meus estudos. Eu crio os meus mapas mentais. Quando eu vou montar um curso, por exemplo, eu uso aquela folha A3, que é uma folha grandona que você compra em papelaria. Tem a A4, né, o papel A4 sulfite, e tem uma grandona chamada A3. Naquela folha A3, gente, o que eu faço nela? Eu faço o resumo de um livro inteiro. Então, por isso que eu tenho muita facilidade, assim, para falar. Olha, no livro tal, na página tal, no artigo tal, tal lugar, tá lá. Por quê? Porque eu monto isso. Ó, mostrar aqui para vocês. Assistente. Ó, tá aqui, ó, meu assistente de pau. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, inclusive, é do curso que eu ministrei. Ó, de um curso que eu ministrei, ó. Todinho colorido. Isso aqui faz parte do quê? De estudos meus. Olha aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, de estudos meus. Olha aqui, ó, tudo colorido. De um livro meu. Eu leio o livro
E aí eu preciso organizar meu pensamento. Como é que meu pensamento fica organizado? Olha aqui. Tudo aqui, ó. Feito tudo aqui. Os meus pensamentos organizados do que eu trabalhei em cima daquele material. E aí eu tenho uma pasta, que eu compro uma pasta lá na Calunga. Vocês têm uma pasta grandona, onde cabem essas folhas ali todas guardadinhas dentro da pasta da Calunga. Então, estudar, gente, é organização. Eu gasto dinheiro com essas coisas? Ó, hoje Adriano tá top de linha pra mim. Ó, minha pasta aqui, ó. Essa aqui, ó. Se vocês olharem aqui, tá lotado aqui de papel aqui dentro, ó lá. Lotadão, pode deixar. Tá lotado de papel aí dentro, que são os cursos que eu ministro, os livros que eu leio. Então, aqui em casa, quando eu compro um livro, nenhum livro não sai nenhum livro, assim, de eu ler esse livro e esse livro, de certa forma, não foi mapeado. Então, tem segredo? Não, não tem. Eu sou mais inteligente que as outras pessoas? Claro que não. Eu apenas organizo o meu pensamento na hora de estudar. Isso é organização de pensamento. E aí eu uso tudo que eu posso usar de ferramenta. As canetinhas, os post-its. Eu amo esses caderninhos da Lume. Olha aqui, ó. Esse aqui a gente compra na Calunga. Se você comprar um caderninho desse aqui pro teu filho, ele vai ficar super motivado para poder escrever nesse caderninho. E eu escrevo nele inteirinho, usando todas as minhas canetas coloridas possíveis. Até tudo aqui é colorido. Por quê? Porque eu estudei sobre isso. E nós entendemos que o nosso cérebro ama coisas coloridas. Ele adora aprender com coisas coloridas. E não tem nada mais interessante, né? Nada mais interessante do que você conseguir reter o conteúdo daquilo que você leu. Vou responder aqui algumas perguntas aqui, ó. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vão perguntando. Eu me distraio muito em aula, me perco nas informações, só consigo entender quando estou escrevendo o que ouço. Como posso melhorar isso? Kátia, o nosso sistema cerebral, ele não foi formado para termos foco. O nosso cérebro, ele foi formado para procrastinar e não ter foco. Procrastinar por quê? Porque ele foi formado para economizar energia. Lá no tempo das cavernas, lá atrás, os homens saíam para caçar, quando eles voltavam, eles ficavam hibernados. Por isso que a preguiça é muito inerente em nós. Por que eles ficavam hibernados? Para eles gastarem menos energia. Quanto menos eles gastassem, mais tempo eles precisavam correr risco de morte para precisar caçar de novo. E você não tem foco porque o seu cérebro, o meu e todos os nossos cérebros não foram formados, eles não foram construídos para ter foco, exatamente por conta de instinto de sobrevivência. Então lá na selva, quando eles estavam caçando, se passasse uma borboleta, eles tinham que estar atento, porque a qualquer momento poderia ser um predador. Hoje nós trazemos todo esse comportamento lá de trás. Então o foco é um músculo que precisa ser desenvolvido. Ninguém nasce com foco. O foco é por quê? Porque a falta de foco é o quê? Eu não utilizo o meu cérebro o suficiente. Por exemplo, se você mesma coisa ir para academia, você quer ter a barriga de tanquinho, você vai ter que malhar pra caramba para ter essa barriga de tanquinho. Então, estudar é isso e ter foco é isso. E você pode começar a monitorar teu foco, teu senso de concentração. Vou te dar um exercício que você pode fazer. Você pode ficar sentado em qualquer lugar que você queira e você escolhe um ponto para você ficar olhando. Escolhe um ponto, sei lá. Escolhe lá, às vezes você está sentado numa praça, escolhe uma folhinha numa árvore. E aí você vai cronometrar isso. O quanto você consegue ficar prestando atenção naquela folhinha sem desviar o seu olhar. E você começa a cronometrar. Quanto mais você faz isso, mais os músculos de concentração começam a ficar desenvolvidos. E você começa a ficar cada vez melhor. Então, a concentração e o foco é algo super desenvolvido. Tanto é que ele é classificado como uma das habilidades... deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. A Débora falou que ela é colorida. Como uma das habilidades de um profissional de alta performance. Ó, essa aqui é a minha Bíblia. Ó como ela é toda colorida, tá vendo? Ó, tudo que eu vou estudando, eu vou pintando. Olha só. Ela é inteira colorida, inteirinha. Todas as passagens, olha só aqui. Tudo pintadinho, né? A Débora falou que eu adoro, levo até pro culto. Minha Bíblia fica toda colorida. A minha também, Dé. Ó, inteirinha colorida. Tá vendo? Quando você faz isso, você tá mandando uma mensagem pro seu cérebro de que aquele trecho ali,
ele é extremamente relevante para você. Então são estratégias, como me perguntaram hoje, Érica, como é que você estuda? Conta pra gente. Aliás, pessoal, lá no meu grupo do Telegram, eu tenho uma sequência lá no Telegram, onde eu explico inteirinho o meu dia a dia sobre estudo. Se for interessante para você e você quiser, você pode pedir o link. Peço para a Fabi colocar o link aqui. Você entra lá no meu Telegram e você pode procurar. Lá no meu Telegram tá o passo a passo do meu dia. Todo dia o que é que eu faço para estudar e como é que eu consigo armazenar tanto conteúdo assim. Então eu uso todas essas estratégias, tá? Leitura é ler anotando. Ler colocando o conteúdo que você anotou ali, o que você entendeu. Hoje, a minha leitura, como eu falei para vocês, ela já é um pouco mais avançada em virtude de tudo que eu tenho que ler. Mas, por exemplo, quando eu finalizo um capítulo, eu não vou para o outro capítulo sem escrever para mim mesma um resumo sobre aquele capítulo. Se eu não tiver competência para escrever um resumo sobre aquele capítulo, sabe o que eu faço? Eu volto para trás para ler o capítulo de novo. Por quê? Porque senão o que vai acontecer se eu passar para frente? Vai acontecer isso aqui, ó. Acabei de ler o livro, não entendi nada. Eu vou perder muito mais tempo indo para frente, continuando a leitura, com meu cérebro todo truncado desse jeito, do que eu parar, voltar, verificar o que foi que eu não entendi. E por incrível que pareça, já fiz isso várias vezes, de ter que voltar com a leitura, voltar. Daí quando eu vou ver, realmente tinha coisas que eu não tinha entendido. Quando eu termino o capítulo, eu sou capaz de escrever esse capítulo. Agora, para você que está na faculdade, né, e quer estudar, como que a gente estuda para a prova? Primeiro que você já aprendeu aqui que seu conhecimento ele leva 48 horas para ele sair da informação e se transformar em conhecimento. Uma coisa é informação. Tudo isso que eu tô te passando agora é informação. Se você tiver condições, conhecimento prévio, você vai entender. Se você não tiver conhecimento prévio, esta informação vai bater aqui no teu córtex cerebral e vai sair vai voltar. Bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Então você que está na faculdade, aula dada é aula estudada. Isso serve para pai e para mãe em relação à criança na escola. Aula dada é aula estudada. Ai, mas coitado do meu filho, ele chega tão cansado. É tudo mentira, viu? Essa historinha de chegar cansado. Deixa ele almoçar, dorme lá 20 minutos, ele já levantou 1000 por hora. Então não acredite muito nessas coisas, viu? Não acredite muito, porque eu até hoje não conheço ninguém que morreu de estudar. Alguém conhece alguém que morreu de estudar? Eu não conheço ninguém que morreu de estudar. Então ele pode estudar sim, e a hora que ele tá cansado, tá tudo bem, ele deita, dorme, descansa, e depois ele volta e ele estuda de novo. Aula dada é aula estudada. Você quer tirar nota? Quer tirar 10 em tudo? Aula dada, aula estudada. Aula dada, aula estudada. Se você deixar isso para acumular, para estudar lá na prova, aí realmente você vai estar em maus lençóis. Como agora, acabei de colocar as notas na plataforma dos meus alunos. Se você olhar meu WhatsApp, tem 1 milhão de mensagens, porque agora o pessoal viu que vai ficar de DP. Eu não posso fazer nada, eu não tenho como fabricar nota. Por quê? Porque quando é para fazer, empurra com a barriga. Quando tem que estudar, não estuda, né? E aí a gente tem que aprender essa performance dentro da sala de aula, porque o mercado não tem pena de você. Então era isso que eu queria passar para vocês, dividir com vocês sobre essa questão de como é que se estuda, como é que você pode aproveitar cada vez mais aí o seu cérebro. E você sabe, né? O seu cérebro, ele é uma máquina. Se você não utilizar essa máquina, ela vai enferrujar, né? Até a água parada estraga. Aliás, falar sobre água, a água também ela é fundamental para o funcionamento do seu sistema cerebral. Se você não toma água, tem gente que não toma água, né? Tem pessoas que não tomam água. Vou te falar uma coisa que quando eu ouvi isso, eu também fiquei super chocada. Quando você não toma água, o seu corpo vai extrair água lá das suas fezes e o seu corpo fica um esgoto. E tem gente que não toma água. E o seu cérebro, para melhorar cada vez mais a performance dele, água. Ó, tem que tomar água. Érica, quantos litros de água eu tenho que tomar? Pega o seu peso e divide por 25. Você vai ter a quantidade de litros de água que você tem que tomar. Eu, por exemplo, tenho que tomar 2,5 litros de água todo santo dia. Então, eu acabo colocando isso. O seu filho também. Quando o seu filho começa a estudar e ele começa a ter sono, ele não tá hidratado o suficiente. Ah, uma coisa legal para falar. Quando você tá com fome, você também não consegue aprender com fome. Por quê? Porque o seu sistema reptiliano, que é o seu sistema que controla toda a parte da sua sobrevivência, luta e fuga,
esta área do seu cérebro aqui fica toda hora te lembrando que você está com fome. Por isso que estados muito quentes, né? Estados, por exemplo, né? A gente fala, né? Acima do trópico de Capricórnio, né? Não sei se vocês sabem, mas o trópico de Capricórnio passa aqui em Sorocaba, né? Então, os estados que estão, países que são mais quentes, estados que são mais quentes, o índice de aproveitamento escolar é menor. Por quê? Quanto mais quente é o estado, quanto mais quente é o país, o índice de aproveitamento do nosso sistema cerebral é menor. Não é à toa que Bill Gates foi fazer a Microsoft em Londres, porque é frio. Então, você também estar estudando num ambiente frio melhora a performance do seu estudo, tá? E se você tiver com fome, você não vai aprender. E se você estiver estressado, essa parte aqui, ó, do sistema límbico que controla toda a sua parte emocional, se você estiver nervoso, se você estiver estressado, se você estiver preocupado, você também não vai estudar. Então, às vezes é melhor você não estudar, dormir, tomar banho, dormir, resolver o que você tem para resolver e depois você volta, sente e estuda. Uma coisa que é importante falar para vocês. E esses cursos, né? Que a gente vê hoje muitos cursos que as pessoas ficam aí naquela bateria de 50 horas de treinamento. Aprende? Não. Não aprende, tá? Chega uma hora que o seu cérebro ele precisa respirar. Você precisa deixá-lo descansar. E se você for, ninguém consegue ficar 50 horas aprendendo numa paulada só. Isso não é verdade. O índice seu de aproveitamento cai bastante. Por isso que a gente tem que ter um horário na nossa agenda. Como eu falei para vocês, eu prefiro estudar pela manhã, que eu estou mais tranquila de manhã, estou mais com a cabeça fresca. Então, de manhã eu prefiro estudar muito mais de manhã. Até a minha rotina, a Fabi tem uma rotina bem próxima da minha. A gente, inclusive, faz a nossa devocional de manhãzinha, né, Fábio? Pelo menos 1 hora por dia, eu estudo a Bíblia. 1 hora por dia eu estudo a Bíblia. As pessoas falam pra mim, nossa, eu não tenho tempo. A gente tem, ó, dentro de tudo que eu faço, 1 hora por dia, a gente tira pra estudar a Bíblia, estudar. A gente pega uma história, a gente lê, a gente estava estudando tudo sobre Filipenses, né, Fabi? Estudamos tudo sobre Filipenses, então a gente estuda. Então, essa é a pergunta pra você. É menos celular e mais leitura. Uma vez foi perguntado para o Bill Gates, né? Falaram para ele assim, os seus filhos terão os melhores computadores, né? Seus filhos que são pessoas de sorte terão os melhores computadores. O Bill Gates falou que sim, que eles teriam os melhores computadores, mas antes de ter os melhores computadores, os filhos dele teriam livros. Então hoje eu vejo muita gente, essa criançada toda aí diagnosticada com transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, é muito celular, excesso de celular, mas isso fica um assunto aí para outra live, né, que não dá tempo agora. Mas é muito celular e pouco estudo e pouca leitura. Então a gente tem que estudar. Leia qualquer coisa, nem seja, cara, para você ler a Bíblia. A gente aqui ama ler a Bíblia, então a gente lê a Bíblia. A gente estuda demais. A gente separa o nosso tempo aqui e a gente lê, a gente estuda, a gente pesquisa na internet e a gente vai para cima. Tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria dividir com vocês. Hoje a live foi extremamente diferente do que é, né? Quero convidar você, se você fica de boa aí, 5h45 da manhã. Eu acabo sempre trazendo uma história da Bíblia, exatamente porque a gente estuda e eu acabo aí trazendo a história, alguma coisa da Bíblia para vocês. Alguma coisa da Bíblia para vocês e acabo linkando isso com o nosso dia a dia. Tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês. O Rony quer tirar uma foto. Gente, tira foto bonita de mim. Vocês não tirem foto feia de mim? Então printa uma foto linda de mim, tá bom? Ajudou bastante, Sil? Manda pergunta. Eu vou colocar uma figurinha no meu stories agora. Se você tiver pergunta que você queira fazer por conta do seu filho, déficit de atenção, o que vocês quiserem de dicas, vocês colocam lá me manda que eu respondo todas as figurinhas pra vocês, tá bom? O que eu ia falar? Que eu ia dar um recado? Ah, tá. Todos os dias 5h45 da madrugada, não, Fer, é da manhã. 5h45 da manhã tem live que tá assim, ó, top das galáxias. E amanhã, na hora do almoço, 12h37, a live é com o Dr. Arthur Fernandes, que está inclusive aqui na live conosco. O Dr. Arthur é meu médico, é ginecologista, e ele vai falar amanhã sobre exames de prevenção. Então, se você tiver todas as dúvidas que você queira ter a respeito dos exames, de quanto em quanto tempo nós temos que fazer, se mulher menopausada tem que fazer Papa Nicolau, se não tem. Então, tudo que você quiser saber de exame,
exame de mama, tudo que você quiser saber, tragam todas as suas dúvidas amanhã, 12h37. E a gente tem uma máxima aqui, deixa eu contar pra vocês. Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa pro Dr. Arthur, porque o nome do nosso quadro é tudo que você quer perguntar pro seu ginecologista, mas você não tem coragem. Então, se você quiser perguntar alguma coisa pro Dr. Arthur e você não tem coragem, você fala assim, olha, a minha prima, a amiga da minha prima que mora em Sorocaba, quer saber? Aí o Dr. Arthur responde pra amiga da sua prima, tá bom? Porque, olha, semana passada a nossa live foi o máximo. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês sabem que vocês são a razão do meu viver, né? Outro dia eu falei isso aqui, Adriano ficou bravo, porque eu não falo dele, né? Porque ele é o sol da minha praia, né? Mas só que de vez em quando ele tenta me derrubar, eu acho, porque ele some com as minhas coisas daqui. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Amo a vida de vocês. Amei estar aqui. Pastor Marcelo, amo a vida do senhor. Quero dar uma passadinha lá na igreja para dar um abraço em todos vocês. Um beijo na Denusa. Fer, tá? Nossa, hoje foi top a minha live. Só gente top aqui na minha live. Beijo pra vocês, galera. 5h45, só os fortes amanhã. Pastor Marcelo, vou fazer um convite pro senhor. 5h45, a maior reunião de corintiano é às 5h45. Eu duvido que o senhor esteja reunido com a gente às 5h45, tá bom? Olha lá, Dr. Arthur falando que você pode perguntar o que você quiser, que o nome fica no sigilo, tá bom? Gente, beijo enorme pra vocês. Vou colocar a música que vocês ficam me pedindo da minha playlist aqui, tá? Essa música aqui é do tempo do Adriano, essa música aqui, ó. Do tempo do Adriano, essa música. Beijo pra vocês. O Shin vai ter que estar aqui amanhã, hein, Shin, na live do Dr. Arthur. Quero te ver, hein, Shin. Certo? Eu sei que o senhor é palmeirense, Pastor Marcelo, por isso que eu tô convidando o senhor. Cláudio Jimenez, que eu conquistei a família, que bom! Gente, um beijo pra vocês, viu? Amo vocês! Que a sua tarde seja incrível, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Deus prospere o trabalho das suas mãos. Beijo pra vocês! Ó, da época de Adriana essa música aqui, ó. Dr. Arthur também. É do seu época, Dr. Arthur? Beijo. Beijo meu e da minha mãe. Léo, beijo pra você e pra sua mãe. Saudade de vocês. Beijo. Tchau, tchau, gente. Faz os cursos, Lu. Qualquer coisa vocês me escrevem. Tchau, tchau.